Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Boa noite. Que dia lindo para a nossa vida, para a nossa paróquia. Celebramos hoje o Sagrado Coração de Jesus. Celebramos com muita alegria a festividade aqui do nosso território, o povo de Deus, que o Senhor nos confiou a viver e aqui, claro, caminharmos ao seu encontro. Hoje nós temos muitos motivos para nos alegrar. Alegria, porque nós temos muitos ministros, inclusive novos. Alegria, porque nós realizamos uma renovação no nosso apostolado da oração, esta paróquia dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Agora nós temos pouco mais de 40 membros, graças ao Senhor. Éramos 7, era isso. Agora somos mais de 40, então rezamos para que perseverem, continuem na oração, dedicada ao coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. E claramente também é o dia solene da festividade da nossa paróquia, em suas 7 comunidades, por isso aqui nos reunimos. Nós ouvimos hoje pela liturgia a imagem do bom pastor no Antigo Testamento. O povo exilado da Babilônia, sem esperança, ouve do Senhor, através do profeta, uma palavra de fé. É necessário entender que Deus, o Senhor, é aquele que conduz, e Ele é favorável a cada um de nós ao seu tempo, à sua maneira. E isso nos ensina muita coisa, principalmente como paróquia Sagrado Coração de Jesus. Tivemos dificuldades e vamos continuar tendo, porque esta é a caminhada do cristão. Caímos muitas vezes na desesperança, mas o Senhor nos reanima, pois somos reanimados pelo seu amor. E assim, portanto, nós continuamos a nossa trajetória neste mundo, entre erros e acertos, entre bondade e muitas vezes coisas não tão boas que acontecem a nós, mas sempre com olhar para o Senhor, pois é Ele quem nos chama, é Ele quem nos vocaciona, é Ele quem conta conosco. Quem sabe a imagem de cada um de vocês nesta noite se torna também outro sinal de esperança a muitas pessoas que ainda não se encontraram, ainda estão sem esperança, ainda precisam de um sentido para a própria vida. Se Deus é aquele capaz de dar sentido à nossa existência e nos chamar das trevas à luz, também conta conosco como seus instrumentos, para que sejamos nós os luzeiros, em um mundo que muitas vezes com suas seduções
tenta nos afastar do seu amor. Mas se é pelo coração de Jesus, sabemos, o caminho é certo, não podemos nos afastar. A segunda leitura para nós é uma grande expressão do amor e da ternura de Deus. Paulo fala aos Romanos: quando ainda éramos inimigos de Deus, Deus se compadece de nós, envia seu Filho para morrer, ser sacrificado, e pelo seu sacrifício nós sermos resgatados. E aí nós temos uma frase deste texto sagrado de hoje que para nós norteia a nossa vida. Por uma pessoa justa, ninguém é capaz de entregar a sua vida. Quem sabe por alguém muito bom, mas Jesus Cristo olhando para nós, vendo em nós ainda aquela ruptura que existiu pelo pecado na nossa relação com Deus, Ele se compadece e por amor nos chama de volta ao seu caminho. Todos vocês aqui hoje participando da Santa Missa, cada um com a sua história, cada um com a sua caminhada, cada um à sua maneira, tentando pela espiritualidade se apresentar diante de Deus e colher as graças que Ele derrama sobre a nossa vida. Somos diferentes. Embora somos diferentes, temos uma única expressão de fé, que é caminhar em direção a Jesus, buscando a salvação da nossa vida. Nós temos pessoas que vivem sorrindo, temos pessoas que já são mais fechadas, temos pessoas que amam trabalhar nas funções da igreja, temos pessoas que correm porque têm medo e não sabem como realizar. Somos diferentes, temos os ministros, temos cada um aqui compondo uma parte do que é ser comunidade, mas na nossa diferença nos reunimos numa única fé. É o Cristo Jesus que nos iguala, é o seu sangue derramado sobre nós que nos salva por igual, mas é preciso nos relembrarmos todos os dias. Eu como padre, às vezes, vocês podem perceber, eu tenho assim, pelas marcas da vida, nem todo mundo conhece a minha história, vocês podem saber que às vezes uma coisa pode mudar tudo para mim, uma coisa que pode ser insignificante para vocês, mas que para mim é importante, porque aquilo ali significa tudo para mim. Mas quando aquilo não acontece, parece que a gente se desmonta. Assim também são vocês, cada um à sua maneira, cada um com a sua história. Algo de particular pode acontecer que muda toda a sua trajetória ou tudo aquilo que vocês esperam. Mas se isso nos serve para nos afastar de Deus, então quer dizer que nós não o amamos suficientemente. Se na nossa caminhada nós decidimos, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero assumir tal coisa, eu quero na minha vida entregar isso para o Senhor. Mas se um percalço me afasta de Deus, então quer dizer que eu não fazia por Ele, eu fazia unicamente por mim mesmo. E precisamos mudar isso em nossa vida. Na nossa paróquia nós temos 7 comunidades. Na nossa paróquia nós temos realidades diferentes nas 7 comunidades que nós vivemos. As coordenações com a sua maneira de pensar a festividade, as coordenações, a maneira de pensar a organização das suas comunidades. Mas se nós colocamos dificuldades na entrega e no anúncio do Evangelho, só porque aquilo que eu desejo não foi atendido, então eu não fazia por Deus, eu fazia unicamente por mim mesmo. Jesus em seu coração nos ensina o contrário, aquele coração aberto. Ele não fez por si mesmo, não fez por uma vanglória, não fez porque ele queria ser glorificado por todos, mas ele fez foi por amor. Ele fez porque ele quis entregar o seu coração para que nós, a humanidade, não sofrêssemos, mas encontrássemos a graça, encontrássemos a salvação. E é este coração amoroso e bondoso de Deus que mais uma vez chagado se encontra aberto para acolher a cada um de nós, acolher a nossa história, acolher a nossa vida. E hoje vocês recebendo a rosa, que eu fiz questão de que todo mundo recebesse antes da Santa Missa, nós vamos dar a bênção ao final, para que você leve essa rosa como sinal da graça e do amor de Deus, e também da comunhão que você deve ter com esta paróquia. Para quem não entende o que significa paróquia, não é esta comunidade.
A paróquia são as nossas 7 comunidades. No nosso território abençoado por Deus, sob a proteção do Sagrado Coração de Jesus. E esta graça deve ser derramada em todos os cantos deste local, onde Deus nos constituiu como povo. Pois é o coração aberto de Jesus que continua a nos remir, que continua a nos amar, que continua a nos salvar. O Evangelho de hoje, São Lucas, fala da ovelha perdida. Como isso toca o meu coração, e quando eu estava preparando a homilia, me escorria pelos olhos. Porque às vezes nós não entendemos, mas às vezes somos nós a ovelha perdida. Somos nós, às vezes, que Jesus precisa correr atrás, nos cercar de amor, colocar nos seus ombros e nos trazer de volta. Quantas pessoas se perdem por aí? Quantas pessoas hoje parece que não veem mais esperança ou também necessidade de viver, ou outras coisas ainda que eu não posso descrever aqui. Mas Jesus ainda bate a nossa porta, indo ao nosso encontro e pede para que retornemos. Voltemos ao coração de Jesus. Os fariseus, quando eles perguntam, quando eles começam a contestar Jesus, porque Jesus comia com os pecadores, Jesus andava com as mulheres que eram mal vistas, Jesus comia com aqueles que de fato eram os marginalizados, começaram a questionar Jesus: como pode ser este o Messias? Olha com quem ele anda. Às vezes somos medidos pelas pessoas com quem nós andamos, e não é isso que nos mede. Nós devemos de fato ser medidos pelo nosso testemunho, por aquilo que nós somos aqui dentro no coração. Às vezes levam em consideração aquilo que nós falamos, e esquecem que aquilo que realizamos diz muito mais do que nós somos de fato. E é isso que Jesus ensina. Quando muitas vezes queremos colocar entre nós uma glorificação pessoal, que somos justos, que somos perfeitos, como o padre pode colocar tal pessoa na coordenação da pastoral? Eu conheço muito o passado dessa pessoa, não serve. A pessoa acha que ela é muito mais justa do que de fato aquela pessoa que foi escolhida para servir. Quem sabe este momento se torna um momento ideal para que a pessoa se reconcilie com Deus e tome uma decisão de vida, de nunca mais voltar atrás na sua caminhada com o Senhor. Nós não podemos parar o Evangelho. Vamos repetir? Nós não podemos parar o Evangelho. O Evangelho de Jesus é vivo e ele é anunciado dia a dia como semente plantada no nosso coração. Somos nós as ovelhas perdidas. E nós nos perdemos muitas vezes pelo mundo afora. Às vezes nós nos perdemos no nosso próprio ego. Quando nós inflamos a nossa vida, achando que somos nós os perfeitos, os justos, os santos. Mas na realidade, nós não somos nada, senão meros pecadores que ainda precisam de conversão. Que o Sagrado Coração de Jesus continue a nos amar. Que o Sagrado Coração de Jesus continue a se derramar sobre a nossa vida e nos dê a graça de vivermos ainda mais como paróquia, nos amarmos ainda mais como irmãos e viver verdadeiramente a comunhão que devemos ter primeiro conosco, segundo com o Padre, terceiro com o Bispo, quarto com o Papa, quinto com o próprio Senhor. Pois é Ele, o sumo e eterno sacerdote, pastor universal dos fiéis, que é o guia supremo a cada um de nós para a salvação, para a vida eterna. Amém.